Oi, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem, que todos estejam se cuidando, que a família de vocês esteja bem. E vamos aproveitar que a gente está em quarentena e vamos estudar um pouco nessa época, né? Bom, hoje eu vou falar a vocês a respeito dos princípios farmacológicos da estimulação ovariana, tá bom? Talvez o pessoal do módulo clínico já tenha tido alguma coisa a respeito de estimulação ovariana controlada, mas aqui a gente vai rever alguns conceitos do controle hormonal da foliculogênese e a gente vai correlacionar o controle hormonal da foliculogênese com os princípios farmacológicos do estímulo ovariano controlado, ok? Qual é o objetivo da estimulação ovariana controlada? Estimulação ovariana, ela tem como objetivo induzir o desenvolvimento de múltiplos folículos, entre aspas, dominantes e a maturação de vários ossos para se aumentar a chance de concepção. Mas por quê? Por que a gente precisa ter um número grande de ossos recuperados para se aumentar a chance de concepção? A gente tem que lembrar, pessoal, pensar no processo de reprodução assistida como uma peneira em que os ossos vão se perdendo entre as etapas durante todo o processo. Então, a partir de um número recuperado de ossos de complexo cúmulus corona, a gente sabe que apenas uma proporção estará madura e apta à fertilização, quer seja por fertilização in vitro clássica ou injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Então, a gente sabe que aqui, já durante esse processo, ocorre já uma perda de ossos aqui. E a gente sabe que após a fertilização, apenas uma proporção dos ossos que foram fertilizados vai apresentar uma fertilização adequada, então uma fertilização normal. A gente sabe que uma parte não irá fertilizar, uma outra parte irá fertilizar anormalmente, ou seja, irá apresentar 3 pênis, 4 pênis ou 1 pênis, e apenas uma parte apresentará 2 pênis com extrusão do corpúsculo polar e uma fertilização adequada. Aí, depois da fertilização, a gente tem o processo de primeira clivagem. A gente sabe que uma parte daqueles ossos fertilizados, eles têm um bloqueio de clivagem. Eles param nessa fase aqui e não clivam. Então, a gente já tem uma outra perda aqui nesse momento. E aí a gente tem todo o cultivo embrionário in vitro. Mesmo quer seja embriões transferidos no D3 ou embriões transferidos no D5, a gente sabe que durante o processo de cultivo in vitro, uma parte desses embriões vão ficando pelo caminho ou, ainda que desenvolvam-se, podem apresentar um desenvolvimento ruim, ou seja, podem apresentar características ruins, podem se formar embriões de má qualidade durante esse processo. E aí a gente tem a seleção embrionária, né? No melhor dos cenários, a gente vai selecionar aqui os melhores embriões, aqueles que a gente acredita que sejam mais aptos à implantação. Então, quanto mais ossos recuperados a gente tiver aqui, o maior número de embriões para a seleção a gente vai ter aqui, tá bom? E depois a gente tem a implantação desse embrião, que a gente sabe que também existe uma grande perda aqui, que mesmo embriões de boa qualidade transferidos em pacientes de bom prognóstico podem chegar a não implantar. A literatura tem dito, gente, que a recuperação de 5 a 14 ossos é uma resposta ovariana clinicamente apropriada para o estímulo ovariano controlado. Porém, a gente sabe que respostas pobres ou mesmo respostas excessivas não são pouco comuns, acontecem muitas vezes. O que a gente busca aqui é um equilíbrio entre a recuperação de poucos e muitos oócitos. Poucos oócitos vai reduzir a chance de um bebê em casa, porque se a gente tem uma recuperação muito baixa de ossos, a gente vai ter um número menor de embriões, a gente vai ter um número menor de embriões para se selecionar, e aí a gente vai ter
uma menor chance de um embrião implantar e uma menor chance de um bebê em casa. Por outro lado, uma resposta excessiva ao estímulo ovariano controlado pode levar ao risco da síndrome do hiperestímulo ovariano, que a gente sabe que é uma síndrome extremamente grave, é um resultado adverso, extremamente grave dentro da reprodução humana assistida, que pode levar à internação e até à morte. Então, o objetivo da estimulação ovariana controlada é se aumentar o número de óvulos recuperados para fertilização, formação de embrião, cultivo embrionário, seleção e implantação, mas dentro deste equilíbrio aqui. Então, a gente não pode nem ter uma alta resposta, muito alta resposta, e também não podemos ter uma resposta muito baixa, tá? Quando a gente pensa nesse equilíbrio aqui, a gente tem que pensar também que essa estimulação, ela seria ideal se ela levasse não apenas a formação de embriões para serem transferidos naquele único ciclo. Se a gente tiver embriões e ócitos excedentes para criopreservação, a gente pode realizar posteriormente um novo ciclo de transferência embrionária, sem a necessidade de um novo ciclo de estimulação ovariana controlada e punção folicular. A gente sabe que tanto o estímulo ovariano quanto a punção folicular são não só desagradáveis, mas são também custosos. Então, existe uma questão financeira aqui, uma questão psicológica para a paciente e uma questão física. Então, tanto o estímulo ovariano quanto a punção folicular têm efeitos adversos para a paciente. Então, se a gente pudesse realizar novas transferências sem que a paciente precise passar por este processo, seria melhor. A estimulação ovariana controlada, ela inclui algumas etapas, que são elas: a indução do crescimento folicular, o bloqueio hipofisário, a indução da maturação ocitária e o suporte de fase lútea. Vamos lembrar rapidinho, pessoal, um pouco da foliculogênese. Eu espero que vocês estejam carecas de saber, mas vamos relembrar só para a gente seguir aqui com a nossa aula, tá? Vamos lembrar que o desenvolvimento folicular inicial ou pré-antral, ele não depende das gonadotrofinas, né? A ativação do folículo dominante, ela é controlada por efeitos parácrinos e muito provavelmente pela via de sinalização hipo. A partir da ativação do folículo primordial, a gente tem o desenvolvimento folicular pré-antral, que também é controlado por fatores locais. Muito provavelmente, esse controle envolve o sistema CNP-NPBR. E vamos lembrar que esse sistema ele é responsivo, mas ele não depende da ação de gonadotrofinas. Por outro lado, o desenvolvimento antral, esse sim, é dependente das gonadotrofinas, né? Então, se não houver qualquer tipo de intervenção da gente, esse processo aqui vai estar acontecendo, ou mesmo se houver intervenção, né? Esse processo aqui, o desenvolvimento folicular pré-antral, vai estar acontecendo normalmente. O que a gente deseja, aonde a gente deseja agir, é aqui, é no desenvolvimento antral. É aqui que a gente quer que, ao invés de apenas um folículo dominante se desenvolva, a gente deseja que diversos folículos dominantes desenvolvam-se. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lembrar mais uma vez que apenas durante a adolescência ou após a puberdade é que a gente vai ter a maturação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Então, o hipotálamo ele passa a liberar o GnRH, que vai cair no sistema porta-hipofisário, que é um sistema de comunicação, né? Lembra? O sistema porta-hipofisário de comunicação entre o hipotálamo e a hipófise, promovendo a liberação dos hormônios gonadotróficos, o FSH e o LH. O FSH e o LH, por sua vez, agem nas gônadas, promovendo a liberação dos esteroides ovarianos, o estradiol e a progesterona. E apenas após a maturação desse eixo é que os folículos passam a se desenvolver através das fases mais tardias do desenvolvimento, né? Desenvolvimento antral, graças à liberação
das gonadotrofinas, do FSH e do LH. Então, por meio da ação das gonadotrofinas, esses folículos, eles são capazes de continuar se desenvolvendo além da fase aqui, ó, pré-antral. Eles entram nessa fase de desenvolvimento intenso até atingir a ovulação aqui, ó, o nosso folículo pré-ovulatório. A liberação das gonadotrofinas, ela combina com o quê? Com o desenvolvimento cíclico, né, dos folículos antrais, que tem mais, né, no caso dos humanos, mais de 2 milímetros de diâmetro. A liberação das gonadotrofinas também é responsável pela ovulação e é responsável pela ciclicidade menstrual. Então, lembrando, pessoal, caso não ocorra o aumento sérico na concentração do FSH, como acontece antes da puberdade, o desenvolvimento folicular ele não passa da fase pré-antral. E todos os folículos que passaram pelo desenvolvimento folicular precoce ou inicial, eles têm a atresia. Após o início da fase antral, os folículos eles deixam, né, de serem dependentes de gonadotrofina e se nada acontecer, eles vão sofrer atresia. Para evitar a atresia desses folículos, após a puberdade, um aumento sérico na concentração do FSH vai ser responsável pelo que chamamos do recrutamento cíclico, ou seja, ele é responsável pelo desenvolvimento de uma corte de folículos antrais, evento conhecido como emergência da corte folicular, que é quando a gente passa a observar esses folículos aqui sob a ótica do ultrassom. Então, vamos lá. Vamos lá, rapidinho, pessoal. Vamos lembrar. Sob a ação do FSH, os folículos estimulados, lembra, eles passam a produzir estradiol e inibina, que agem por feedback negativo na hipófise, diminuindo a concentração sérica do FSH. Sem o aporte desse hormônio, a maior parte dos folículos em desenvolvimento antral, os folículos subordinados, eles sucumbem e vem a atresia. Um único folículo, então, um folículo dominante, que é um folículo maior, mais desenvolvido, lembra? Com maior número de células da granulosa, com maior número de receptores de FSH, que já passa a apresentar receptores de LH. Então, portanto, ele é mais sensível ao FSH e também menos dependente ao FSH. Esse folículo vai ser capaz de suportar a queda no nível da gonadotrofina FSH e continuar se desenvolvendo. Então, esse é o processo de seleção folicular, quando um único folículo continua se desenvolvendo enquanto os outros não. É exatamente nesse momento que a gente vai agir. É exatamente nesses folículos subordinados aqui, ó, que vem a atresia, diferente do folículo dominante, que vai conseguir continuar se desenvolvendo, é nesses folículos aqui que a gente tem interesse. São esses folículos que a gente não quer que sofram atresia e que a gente quer que eles continuem se desenvolvendo até chegar à fase pré-antral. Então, vamos pensar. Se eu quero recuperar esses caras aqui, ó, qual é a primeira coisa que eu quero fazer? Obviamente, eu posso dar uma gonadotrofina, né, e aumentar o nível sérico do FSH. Mas vamos dizer que eu não quero fazer isso, eu quero fazer alguma outra coisa. Que outra maneira eu teria para aumentar o FSH aqui? Vamos lembrar, por que o FSH caiu aqui? Pessoal, lembra? O FSH caiu aqui. O FSH ele caiu aqui por causa do aumento no nível sérico de estradiol e inibina, né? É o estradiol e a inibina que estão exercendo um efeito de feedback negativo aqui com FSH e fazendo o FSH cair. Então, como eu poderia bloquear esse aumento de estradiol aqui para que então parasse de acontecer esse efeito de feedback negativo e o FSH voltasse a subir?
Eu poderia fazer o quê? E se eu bloqueasse, por exemplo, os receptores de estradiol com um antagonista estrogênico? Eu poderia, então, levar a um aumento sérico no FSH. Concordam? Bom, pessoal, o citrato de clomifeno é um medicamento que ele tem sido empregado desde os anos 60 para o tratamento da anovulação em mulheres inférteis. Previamente, ele era considerado um antiestrogênico. E aí, essa medicação, ela recentemente foi reclassificada como um modulador do receptor estrogênico. Ele tem um efeito tanto agonista quanto antagonista do estrogênio. As propriedades agonistas, elas só se manifestam em pacientes com níveis muito baixos de estrogênio, mas mais comumente o efeito antagonista é o efeito que prevalece. O citrato de clomifeno, ele leva a uma depressão dos receptores de estrogênio no nível da hipófise e do hipotálamo, interrompendo o efeito de feedback que o estrogênio normalmente produz. Então, como resultado, a síntese e a secreção do GNRH, aumentam, agindo na hipófise, aumentando a síntese e a secreção do FSH, que por sua vez leva ao crescimento de múltiplos folículos. Então, veja bem, olha o que acontece. Quando a gente tem um bloqueio nos receptores de estrogênio, esses receptores não vão agir no nível de hipotálamo e de hipófise, e aí não vai ter o efeito de feedback negativo com o FSH. Dessa maneira, o FSH, que aqui, ó, pelo aumento do estradiol e da inibina, ele ia cair, lembra? Levando à atresia desses folículos aqui, isso não vai acontecer. Então, todos aqueles folículos subordinados que viriam à atresia vão continuar se desenvolvendo e vão poder atingir o perímetro, o diâmetro pré-ovulatório. Pessoal, qual uma outra maneira eu teria para aumentar o FSH que não fosse mexendo no próprio FSH e nem bloqueando os receptores de estradiol? Lembra do mecanismo duas células e duas gonadotrofinas? A gente tinha aqui, né, o colesterol sendo transformado em androstenediona por meio da ação do LH ligado aos receptores da TECA, e essa androstenediona sendo convertida em 17-beta-estradiol por meio da ação dessa enzima aqui, a P450 aromatase, que ela agia sobre a ação do FSH. O que aconteceria se eu bloqueasse essa enzima aqui, se eu bloqueasse a P450 aromatase? Aí eu não teria formação de estradiol, eu não teria conversão de androstenediona em estradiol, e sem um aumento no estradiol, o que aconteceria? Eu não teria o efeito de feedback negativo do estradiol para a síntese e produção do FSH. Então, eu teria o FSH seguindo alto. Bom, pessoal, a inibição da enzima aromatase, ela reduz os níveis do estrogênio a concentrações quase indetectáveis. Como a concentração do estrogênio, ela parece estar 20 vezes aumentada em tecidos mamários quando comparado ao nível circulatório, a inibição da aromatase, ela começou a ser utilizada previamente no combate de cânceres hormônio-responsivos, como no caso do câncer de mama. Então, os inibitores da aromatase, eles passaram a ser utilizados como agentes anti-câncer. E pelo seu efeito anti-estrogênico, da mesma maneira, ele leva a um aumento no nível do FSH, pelo bloqueio do mecanismo de feedback negativo. Então, o seu uso ele se estendeu para a estimulação ovariana e para o tratamento de pacientes inférteis, porque aparentemente ele é efetivo, a administração por via oral é de baixo custo e ele tem a meia-vida curta. Sendo assim, ele não promove um efeito negativo ao endométrio. Bom, a gente falou aqui então, gente, de duas estratégias para se aumentar os níveis do FSH, naquele momento em que ocorreria a seleção do folículo dominante, por queda do FSH, por aumento no estradiol. Então, as duas estratégias que a gente mostrou aqui, para a gente não ter essa queda no FSH e recuperar todos aqueles folículos subordinados que viriam à atresia, foi
o uso de inibitores da aromatase para se bloquear a conversão de androstenediona em estradiol, e assim diminuindo o estradiol e aumentando-se o FSH. E a gente falou também do uso do citrato de clomifeno, que faria a depressão dos receptores de estrogênio, seria um agonista ou o antagonista do receptor de estrogênio. Eu vou parando por aqui e agora eu vou gravar a segunda parte dessa aula dos princípios farmacológicos da estimulação ovariana, tá bom? Cuidem-se e até mais.